Salve, salve nação! Agora sim, galera, energias renovadas e pensamento positivo. Daqui pra frente o Mengão só vai vencer, cara. Vamos começar neste sábado contra o Sampaio Corrêa, o modesto Sampaio Corrêa. Se o Flamengo vai jogar com time misto, reserva ou titular, a obrigação é vencer e torcer para um tropeço de Nova Iguaçu ou Boa Vista ou Madureira, para o Flamengo avançar para as quartas de final do Carioca. Vamos lá para o vídeo, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição, inscreva-se lá. Vamos aqui com as últimas do Mengão. Simbora. Pressionado, amanhã tem jogo decisivo, pode ir para as quartas de final ou para o quadrangular da morte. Credo. Valeu, pessoal. Fim de semana bem próximo aí. O Flamengo já tem um enorme compromisso neste sábado, 21 horas, Maracanã, jogo com o Sampaio Corrêa. Última rodada da Taça Guanabara. O Flamengo que vem sofrendo bastante no Campeonato Carioca, iniciou com a equipe sub-20 que fez 1 ponto em 3 jogos, então o Flamengo tenta se recuperar para não cair para o quadrangular da morte, que luta contra o rebaixamento. Chegou até com perspectivas bem mais otimistas do que o previsto para essa última rodada, tem que vencer e bem o Sampaio Corrêa e aí torcer por tropeços dos rivais. Se o Nova Iguaçu empatar contra a Portuguesa e o Flamengo vencer, o Flamengo já avança para a próxima fase do Campeonato Carioca. Mas em relação ao Madureira, o Flamengo teria que tirar 3 gols de saldo e Boa Vista 2 gols de saldo. Então, o técnico Felipe Luiz sabe que precisa dar esse resultado para a torcida, aliviar esse momento ruim na temporada. 4 jogos sem vitória, derrota na Supercopa, 1 ponto em 6 no Campeonato Brasileiro. Vai mandar a campo um time forte e aí ele pode contar, quem sabe, até com o Jorginho, que não jogou a última partida do Brasileiro porque estava suspenso. Então, Flamengo e Sampaio Corrêa, 21 horas este sábado no Maracanã. Temos aí, a classificação do Grupo B do Campeonato Carioca. Botafogo na liderança, tem 9 pontos. Madureira 7, Boa Vista também. Nova Iguaçu 5, aí o Flamengo 4 e o Maricá 3. E esses dois aí disputam o quadrangular do rebaixamento. Se terminar, logicamente, desse jeito, né, nas 2 últimas posições. Gustavo Zupac, é um jogo decisivo? É aquele jogo que quando você começa a entrar num momento ruim, numa pequena crise, aí você coloca um adversário um pouco mais fácil, porque aí você vence e as coisas começam a ficar mais tranquilas. Você pode olhar o Sampaio Corrêa como isso? Pode dar, sim, no sentido de dar confiança para os jogadores e para o time, sim, porque o Flamengo vem de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e 1 empate, e é o que a gente vem falando a cada um desses jogos. O mais preocupante nem é o fato de serem 4 jogos sem vitória agora. O mais importante é que o Flamengo mereceu estar sem vitória nesses 4 jogos. Então esse é o problema. O Flamengo começou o Não. Contra o São Paulo merecia uma sorte melhor, né? ano jogando mal. E por isso está 4 jogos sem vitória contra o Sampaio Corrêa. Pelo amor de Deus, só faltava não ganhar do Sampaio Corrêa, né? E aí é uma oportunidade de o Felipe resgatar um pouco de confiança para melhorar a equipe para a temporada, assim. Pelo começo do Campeonato Brasileiro ruim do Flamengo, o Campeonato Carioca, sinceramente, dane-se. Assim, o ideal é fugir do quadrangular para não ter mais 2 jogos para fazer. Concordo. Porque, assim, o Flamengo estreou com derrota e empate no Campeonato Brasileiro. É lá que ele tem que reagir. Não é no campeonato, que se dane o Campeonato Carioca, onde o Flamengo tem que reagir. O que é prioridade é recuperar pontos perdidos no Campeonato Brasileiro. Se der para vencer o Sampaio Corrêa, resgatar a confiança, tirar 2 jogos a menos do calendário, contar com combinação, melhor. Sim. O que o Flamengo tem que fazer é jogar melhor. E É esse isso. final de semana é uma oportunidade para isso. Concordo 100% com tudo que o Zupac falou, galera. O importante é se livrar do quadrangular depois, cara. Pode até abandonar o Carioca. Põe o sub-20 daí pra jogar, não tem problema perder daí. O importante é foco no brasileiro, cara. Muito bem, seguindo por aqui com novidades no Botafogo, que bateu todos os recordes. Gastou 42 milhões de euros, incríveis 260 milhões de reais. Com isso, o Sport Center foi às ruas para saber a opinião dos torcedores sobre qual é o reforço mais badalado da temporada. Eu acho que é o Gerson, eu acho. Na minha opinião, né? Ele ainda vai encaixar no time legal ali, que no Flamengo ele tava muito bem encaixado já, né? Quando ele Torcedor do Cruzeiro, que... Esperar o quê, né?
encaixar, acho que ele vai fazer uma diferença boa. Acredito eu que o Paquetá, né? A torcida do Flamengo precisou tanto de um outro reforço e vem o Paquetá e não sei. Acredito eu que seja muito cedo para mim dar essa resposta. Mas vamos ver. Não pagaria nunca isso no Paquetá, mas não é um mau jogador não, mas acho que tá superestimado aí. É o John Arias, até pelo valor que foi colocado. Ele até disse que viria para o Fluminense colocou uma proposta na mesa para ele, mas não foi o suficiente. Palmeiras, não é questão que atravessou, jogou com uma importância maior, ele cedeu aí em relação aos valores. Esse torcedor do Flamengo aí tá viajando, né, cara? Só pode, não é possível. Será que ele bebeu, cara? E vai se apresentar ao Palmeiras. Tá maluco? São os clubes brasileiros investindo pesado de olho no sucesso. Milhões e milhões de euros sendo gastos com um único objetivo: levantar troféu no fim do ano. Zupa, vou logo assim. Vá. Qual o mais impactante para o futebol brasileiro? Não, o mais impactante é o Paquetá, né? Não só pelos valores, mas pela realidade. né? Porque são muitas perguntas, né? E cada pergunta tem a sua casquinha de banana. Sim. Porque se a gente for perguntar o mais importante para cada time... Eu acho que dos três, o Paquetá é o que menos vai impactar o time. Por exemplo, né? Acho que o Gerson no Cruzeiro transforma o Cruzeiro mais do que o Paquetá transforma o Flamengo. Sim. E acho que tem potencial para, né? O Gerson está começando ainda. E o Arias do Palmeiras tem potencial para impactar o time mais do que o Paquetá no Flamengo. Por um simples motivo, porque o Flamengo é melhor que os outros dois. Então acho que o Paquetá chega num time que já é excelente, né? A questão é, e o próprio Paquetá falou isso, o Paquetá precisava mais do Flamengo do que o contrário. O Palmeiras precisa de um cara como o Arias, o Cruzeiro precisava de um cara como o Gerson. Então acho que por causa do impacto nos times, eu acho que é Arias, Gerson, Paquetá. O tamanho da contratação, claro que é o Paquetá, porque o normal não é o Paquetá estar no futebol brasileiro. E ele está jogando no Flamengo. Muito bem, tá aí então o novo jogador do Palmeiras, John Arias. Em breve ele vem ao Brasil para fazer exames médicos e aí tudo certo, ele vai assinar o contrato. Então daqui a pouco vamos ter essa confirmação, tudo indica. Vamos seguir o Sport Center ainda falando... Muito bem, a contratação mais impactante do futebol brasileiro com certeza foi a do Paquetá e ficará por muito tempo, cara. Eu acredito que vai ser muito difícil alguém bater o Lucas Paquetá. Certo? Dito isso, escalação do Flamengo com o Jorginho de volta, vejo o provável time contra o Sampaio Correia. Vamos lá então, galera, deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? O Flamengo encerrou na tarde desta sexta-feira no Ninho do Urubu a preparação para enfrentar o Sampaio Correia. O jogo deste sábado às 21 horas de Brasília no Maracanã decide a vida rubro-negra no Carioca. Se vai continuar vivo em busca do tricampeonato ou se terá que disputar o quadrangular do rebaixamento. Que loucura. Com o elenco ainda abaixo fisicamente, o técnico Felipe Luiz terá que encontrar soluções para mandar a campo um time mais inteiro. E eu concordo, hein, cara? Eu acho que nome neste momento não é tão importante, não. Tem que pegar quem está melhor fisicamente. Daqui a pouquinho a gente vai discutir a provável escalação. É provável que ele faça mudanças na escalação para tentar retomar o domínio do Flamengo sobre o adversário neste sábado em busca de uma vitória para aliviar a pressão após 4 tropeços seguidos. Jorginho volta, hein? Jorginho retorna ao time após cumprir suspensão no empate em 1-1 com o Inter. Na verdade, né, galera, ele cumpriu suspensão aí, ele foi expulso no final do jogo contra o time do São Paulo, né? Ele foi reclamar com a arbitragem, não sabemos o que ele falou para o Wilton Pereira Sampaio. E é o seguinte, Danilo volta a ficar à disposição depois de um problema particular que o deixou fora da lista de relacionados. Por outro lado, Luiz Araújo ainda é baixa com dores na coxa direita, assim como o Saul, que se recupera de cirurgia no tornozelo esquerdo. Agora sim, você vai escalar o Flamengo aí, cara, eu vou falar aqui. O provável Flamengo tem Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Galera, entre
parênteses, tem o Vitão. Eu escalaria o Vitão no lugar do Léo Ortiz, sem dúvida. Escalaria o Everton Araújo nesse jogo. Se o Jorginho não tiver 100%, colocaria Pulgar e Everton Araújo. Se o Pulgar tiver precisando descansar um pouquinho, sei lá, para ganhar mais condição para o outro jogo, na terça-feira contra o Vitória, colocaria Everton Araújo e Jorginho. Carrascal, galera. O Carrascal é bom jogador, né, cara? Ele foi expulso lá, mas foi um caso isolado, né? Eu escalaria o Carrascal, eu colocaria o Arrascaeta no segundo tempo, né? Porque, assim, veja bem, para o Arrascaeta entrar mais inteiro, com mais intensidade, se ele entrar no segundo tempo, eu acho que ele rende mais, né? Lucas Paquetá escalaria no segundo tempo, para ele entrosar com a Arrascaeta, entrosar com o Jorginho. O que vocês acham, cara? O ponto de vista meu aqui, tá? Escalaria Arrascaeta e Lucas Paquetá no segundo tempo, tá? Plata escalaria como titular. Samuel Lino, Cebolinha e Pedro. Cara, daí o Cebolinha dúvida, né? Cebolinha tem sido o melhor jogador na frente nossa. Tem sido o melhor atacante neste momento. Pedro não vem tão bem. Samuel Lino não vem tão bem faz tempo. Então é o seguinte, eu escalaria o Cebolinha. E o Pedro, ele precisa ganhar ritmo, né? Precisa, nossa, cara, ganhar intensidade. E quanto mais jogar, melhor, né, pra ele, né? Então eu escalaria Rossi, Varela, Léo Pereira e Vitão. Escalaria Ayrton Lucas, Everton Araújo e Jorginho. Escalaria Carrascal, Plata, Cebolinha e Pedro. Esse seria o meu time. Será que eu escalei certo? Será que eu esqueci alguém? Comente aqui, quero saber a sua opinião, se é isso que é melhor, galera. Colocar quem está mais inteiro como titular, do que colocar jogadores mais técnicos que ainda não estão bem fisicamente, né? Meu ponto de vista é esse. Acho que se o Felipe Luiz tivesse feito isso contra o São Paulo, contra o Fluminense, contra o Inter, talvez os resultados teriam sido melhores, né? O Everton Araújo, cara, tá pedindo passagem. O Vitão, põe o cara pra jogar. Contratou o cara. O Léo Ortiz tá mal, tá pesado, tá lento. Põe o cara pra jogar. E outra, o Danilo tá de volta, né? Põe o cara também no segundo tempo. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações e até mais. Fui.